dia, amigos e amigas. Atendendo a um outro pedido que fizeram, vou falar um pouquinho aqui de dicas para concurso. Bem, acho que no outro vídeo eu já me apresentei. Eu fui aprovado em 6 concursos públicos, né? Oficial de Justiça da Justiça Federal, delegado da Polícia Federal, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, promotor de Justiça em Sergipe e juiz federal. Além disso, eu já fui professor em curso preparatório para concurso e fui coach também do curso Temes. As dicas que normalmente eu dou para os meus alunos são as seguintes. Para quem quer passar em concurso público, tem que ter disciplina e perseverança. Disciplina no sentido de que você tem que fazer do estudo uma constante, um hábito constante, um hábito do seu dia a dia. Então você tem que estudar todos os dias, reservar um determinado horário para você estudar, montar um cronograma de estudo, cumprir esse cronograma de estudo. Você tem que ter compromisso com você mesmo e naquele horário do dia você tem que reservar somente para estudar. A segunda dica que eu dou, que é em relação à perseverança, é que normalmente é muito difícil você passar no concurso, no primeiro concurso que você faz. Tem um ditado que diz, que eu gosto muito de ditado, e esse ditado se aplica bem ao caso, que a gente não faz concurso para passar, a gente faz concurso até passar. Então a gente não pode achar que vai passar no primeiro concurso que faz. Então não adianta a gente fazer o concurso e se abater com o resultado. Nós temos que aprender com o resultado, pegar a prova, verificar o que a gente errou, levantar a cabeça e voltar a estudar, focar naquelas matérias que a gente mais cometeu erros, para poder no próximo concurso a gente fazer a prova e melhorar o resultado. O importante é que os seus resultados tenham uma evolução constante. Então no primeiro concurso você não vai muito bem, no segundo já melhora, no terceiro já consegue um resultado melhor ainda, até que consegue passar. Bom, em relação ao que a gente tem que estudar para passar um concurso, são quatro coisas que nós temos que prestar atenção na hora do estudo. Primeiro, a doutrina. Segundo, jurisprudência. Terceiro, a lei seca. E quarto, a resolução de questões. A doutrina. Hoje a gente tem um material muito vasto disponível para estudar. Mas a gente tem que escolher, na verdade, aquele material que é mais adequado para fazer o concurso. Então, nós temos diversos livros de constitucional, diversos livros de administrativo, diversos livros de processo civil e assim por diante. Todos os livros são bons. Agora, cada livro é específico para uma determinada fase de sua vida. Então, tem livros que são bons para o mestrado, que já tem um grau de aprofundamento diferente do nível que o concurso normalmente exige, né? Então, é importante que você saiba escolher muito bem o material de doutrina que você vai estudar. O segundo é a jurisprudência. A jurisprudência se tornou essencial. O estudo já era, na verdade, porque sempre caíam jurisprudências constantes nos informativos da STJ e do STF, e com o novo Código de Processo Civil passou a ser mais importante ainda em razão de se adotar o sistema de precedentes, né? E tem que prestar muita atenção em relação à jurisprudência dos recursos repetitivos, porque essa jurisprudência dos recursos repetitivos são justamente aquela em que vincula o juiz de primeiro grau e a sua força vinculante é extremamente importante, e tenho certeza que os concursos exploram e vão explorar muito essa jurisprudência dos recursos repetitivos. O terceiro é a lei seca. Às vezes a sua leitura não é muito agradável, mas é importante que a gente leia, até mesmo porque tem determinados assuntos que não tem muita doutrina, não tem muita jurisprudência, e o examinador irá cobrar esse assunto, e normalmente quando cobra a letra de lei. Até porque existem diversos níveis de questões. Existem as questões mais difíceis, existem as questões de média resoluções e existem as questões fáceis. E eu costumo dizer que para você passar um concurso você tem que acertar todas as fáceis, a grande maioria das médias
e uma boa parte das difíceis. E a letra da lei normalmente está nas fáceis. Então, às vezes, a pessoa coloca um não no meio da frase para poder atrapalhar o candidato. Então, é importante que a leitura da letra da lei seca ocorra, e isso vai ajudar muito na aprovação do concurso. E o quarto é a resolução de questões. E por que a resolução de questões? Porque as questões se repetem nos concursos, não necessariamente com a mesma redação, mas a ideia da questão acaba se repetindo, e isso daí faz com que você acerte uma questão que você, numa prova, que você já viu anteriormente o raciocínio dela. Então, é de extrema importância a resolução de questões. Então, para você passar um concurso, você tem que estudar doutrina, jurisprudência, lei e resolução de questões, sempre mantendo um cronograma e cumprindo o seu cronograma. Além disso, existem 6 disciplinas que eu acho de extrema importância, que são vitais para você passar em qualquer concurso público. Essas 6 disciplinas vocês têm que saber de cor e salteado, que são constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. Não estou dizendo que são só essas 6 disciplinas que vocês têm que estudar. Essas 6 disciplinas é a espinha dorsal de qualquer concurso da área jurídica. Então, dependendo do concurso, você vai agregando outras disciplinas: tributário, previdenciário, eleitoral, direito internacional, e você vai ter ambiental, e você vai ter que saber, além dessas 6 disciplinas, essas outras disciplinas. Essas 6 disciplinas, eu diria que 99% dos concursos, essas 6 disciplinas estão presentes. As outras você vai agregando e você vai ter que estudar também, né? Em relação às fases do concurso, cada fase exige um método de estudo diferente. Para a primeira fase, que normalmente é a prova objetiva, você tem que ter um conhecimento vasto de toda a matéria. Para a segunda fase, que é a fase normalmente discursiva, você tem que se atentar em relação aos julgados dos membros da comissão do concurso que você está fazendo, né? Então, se você está fazendo um concurso por TRF da primeira região, então você tem que estudar os julgados do Tribunal Regional Federal da primeira região. Na minha prova de juiz federal, por exemplo, as duas provas de sentença foram dos julgados do próprio Tribunal Regional Federal da primeira região. Então, quem estudou aqueles julgados já saiu na frente na hora de realizar a prova. Na prova oral, você tem que verificar o perfil do examinador, você tem que verificar os artigos, os livros que porventura eles tenham escrito. Você tem que saber o perfil dele, até porque você tem que responder mais ou menos o que ele pensa, né? E o que ele defende sobre aquele tema, aquela matéria. Então, é importante que você tenha consciência também de que em cada fase do concurso você tem que ter um método de estudo diferenciado. Em relação à questão do edital, quando é liberado o edital, publicado o edital de um concurso, normalmente o edital é muito grande, muito vasto, e é divulgado com um mês de antecedência, mais ou menos, em relação à data da primeira prova, que é a prova objetiva. Não tem tempo para você estudar o edital todo, da data que é lançado o edital até a data da prova. Então, fica a dica. Pegue o edital do concurso anterior, daquele concurso que você quer fazer. Você pega o edital do concurso anterior e você vai ler e estudar em cima desse edital. Normalmente os editais, eles mantêm a sua estrutura de um concurso para o outro. Muda, claro que muda. Mas se você já pegar o edital do concurso anterior e exaurir o seu estudo no período anterior, antes da publicação do edital novo, você vai se concentrar no edital novo apenas naqueles pontos que houve mudança em relação ao edital anterior, de forma que quando você chegar na data da prova, você já vai ter conseguido estudar o edital todo. Não dá tempo de você estudar o edital todo logo quando é lançado até a data da prova. Então é muito importante que você estude pelo edital anterior para poder conseguir exaurir todo o edital. E normalmente as bancas de concurso, eles sempre colocam questões de todas
as matérias, todas as disciplinas e todos os assuntos que estão no edital. Então é importante que você tenha um conhecimento, ainda que superficial, de toda a matéria ali que está no edital. Em relação às matérias principais, vocês têm que ter um conhecimento mais aprofundado, né? E dentro das matérias principais tem determinados assuntos que você tem que ter um conhecimento mais aprofundado ainda. Por exemplo, em direito constitucional, você tem o tema de controle de constitucionalidade. O tema de controle de constitucionalidade é um tema que cai em qualquer concurso público. Então, é importante que você saiba identificar quais são as matérias mais importantes, dentro das matérias, quais são os assuntos mais importantes. Isso não quer dizer que você não vai estudar as demais matérias, os demais assuntos, mas é importante que você estude com mais profundidade aqueles temas e matérias que precisam ser estudados com mais profundidade e tenha um conhecimento, ainda que superficial, dos outros temas, porque a banca examinadora irá cobrar todos os assuntos, todos os temas que estão ali no edital. Bem, gente, essas foram as dicas que eu tinha para dar hoje. E lembro que aproveite essa fase de quarentena para estudar. O Supremo Tribunal Federal está realizando julgamentos virtuais pelo plenário virtual, e toda semana são julgados temas importantes em recursos repetitivos. Então, mantenham-se atualizados, aproveite esse tempo para estudar, porque quando passar esse período, acredito que vão surgir concursos públicos, e quem aproveitar esse período para estudar, com certeza vai sair na frente em relação aos demais. Então, espero que tenham gostado do vídeo e estou à disposição para tirar dúvidas de vocês e continuar dando dicas, principalmente sobre a atualização jurídica, a atualização jurisprudencial do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço a todos.